O poder da presença de Jesus no lar. O poder da presença de Jesus no lar. Marcos capítulo 2, os que encontraram digam amém. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali assentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que ele estava pensando e perguntou: por que você questiona essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem a autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-te, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença e a sua palavra nessa manhã. Queridos, a presença de Jesus, ele tem o poder transformador. Aqui nós estamos falando da presença de Jesus no lar, numa casa. Mas a palavra casa, na Bíblia Sagrada em grego, é oikos, que não quer dizer apenas casa, moradia. A palavra oikos, ele também tem o sentido de casa, templo, local de habitação. Então, quando nós falamos casa, nós podemos pensar moradia. Quando nós falamos casa, podemos pensar no nosso corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. É um local de habitação. E quando falamos oikos ou casa, nós podemos falar também templo, local, casa de oração. Quando falamos casa, tem o sentido de local de habitação, onde moro, o templo, o qual é casa da habitação do Espírito Santo, e podemos pensar na casa de oração, a igreja reunida. E essas 3 áreas precisam estar cobertas aí com a presença de Jesus. Nós não podemos ter presença de Jesus apenas na igreja, na hora do culto, na hora do cântico, na hora do coro. A presença de Jesus precisa estar também na minha vida, na sua vida, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade. A presença de Jesus precisa estar no nosso lar. De apenas estar numa reunião da igreja, ou com uma linguajar evangeliquez, de paz do Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele precisa também estar dentro do nosso lar, no ambiente íntimo da nossa casa. E o texto que nós falamos, ele é bem repleto de reflexões, porque fala que Jesus está numa casa. E essa casa se enche de tal forma quando Jesus está presente, que diz o texto que do lado de fora tinha gente querendo entrar. Ao ponto que os doentes já não tinham mais como ter acesso. E aí vai dizer o texto que 4 homens tiveram a ideia: vou subir no telhado e descer para que ele fique de frente. E esse momento é tão interessante que quando eu leio eu fico imaginando Jesus falando, fazendo a sua oratória, e daqui a pouco começa a cair caco de telha. Pá, o que está acontecendo? E aí abre-se um clarão no telhado e desce uma maca. E o texto ele é tão rico que ele diz: e vendo Jesus a fé deles, não foi do paralítico. Claro, o paralítico estava com fé, mas a fé dos homens que levaram o paralítico até Jesus. Porque para eles não houve dificuldade de altura de casa, não houve dificuldade de constrangimento de quebrar o telhado de alguém, não houve a preocupação do que as pessoas iam dizer. Eles queriam levar aquele paralítico à presença de Jesus. Havia vontade, havia desejo, havia fé, de que subir, quebrar o telhado, descer aquele homem, todo aquele sacrifício, teria um resultado. E Jesus diz: pela fé de vocês, viu Jesus a fé deles. E aí o texto
Acontece, o milagre acontece, há os fariseus que estão sempre os curiosos em volta, procurando sempre saber o que tem de errado para falar. Isso acontece em qualquer igreja, em qualquer lugar. Tem gente que não ajuda, mas atrapalha. Tem gente que não ajuda, mas critica. E ali estavam os fariseus. Eles não pegaram a maca, eles não se preocuparam com o doente, mas eles queriam fazer ali críticas. E eles vão dizer, olha, isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Os famosos curiosos que estão no meio da multidão. O joio e o trigo andam junto. Isso aí, só Jesus terá o seu tempo para poder separar. Mas Jesus então faz um questionamento a ele, qual é mais difícil, perdoar pecados ou fazer esse homem andar? E Jesus então invoca aquele homem, pegasse a sua maca e caminhasse para a sua casa. E eu quero falar nessa manhã apenas 8 pontos importantes. O que fazer para aumentar a influência transformadora de Cristo na nossa casa? E eu quero falar de casa moradia, casa espiritual e casa igreja. Templo de oração, casa de oração. E a primeira dela, dê acesso irrestrito a Ele. Tendo Jesus entrado, diz o texto, Marcos capítulo 2, versículo 1, observe que o texto é brilhante. Tendo Jesus entrado novamente. Ou seja, a entrada naquela casa não foi a primeira vez, foi a segunda. Jesus era alguém que tinha acesso àquela casa, era alguém que tinha facilidade, porque diz Jesus entrando novamente. Então, quando nós pensamos nessas questões, irmãos, nós precisamos pensar algo, o que pode estar impedindo Jesus de entrar verdadeiramente na sua vida, na sua família e na sua casa? Qual é o empecilho? Qual a barreira? Qual a porta que está fechada, que você hoje não permite que Jesus entre de uma forma irrestrita, que Ele tenha acesso à cozinha, uma forma figurada de falar, ao quarto, à sua vida, ao seu pensamento, à sua forma de viver? Talvez estejamos buscando a Jesus, mas dizendo a Ele, olha, daqui você não pode passar. Essa área aqui, você não pode vir, esse quarto está trancado, você não tem acesso. Talvez um ato, uma atitude, um pensamento, um pecado possa estar na nossa vida de tal forma, impedindo que Jesus realmente tenha acesso irrestrito, tenha acesso livre, tenha cartão aberto, porta aberta para entrar em nossa vida. Se nós estivermos com pecados ocultos, se estivermos praticando alguma infidelidade ou agindo de forma infiel a Deus, nós estamos simplesmente impedindo que Ele venha plenamente em nossa vida e em nossa casa. E aí algumas pessoas perguntam, mas por que Jesus não transforma? Por que Jesus não age? Por que Jesus não faz algo acontecer? Provavelmente Ele precisa, e de forma real, que a sua casa, templo, igreja, casa, Ele tenha acesso a todas as coisas. Quanto mais Jesus estiver na casa, mais o lugar se parece com Ele. Quanto mais Jesus está presente, e eu costumo dizer, quando a gente faz aquele faxinão, né? Essa semana teve um faxinão lá em casa lá. A chapa ficou quente para as 2 varoas lá. Eu já arrumei alguma coisa para fazer, fui procurar meu canto. A coisa, o ambiente se transforma, porque os objetos mudam de lugar, a cadeira muda de lugar, o ambiente fica mais cheiroso, com os produtos que são colocados, e fica tudo diferente. E quando eu estava lendo esse texto, pensando sobre isso, eu imagino que quando Jesus estiver na casa, a casa vai parecer com Ele, a vida vai parecer com Ele, a forma de falar vai ser idêntica, o nosso testemunho público, a forma da gente conversar, de tratar o irmão, de cortar da nossa mesa, falar mal de irmão, falar mal de igreja, falar mal de pastor. As coisas que estiverem na nossa casa, as coisas serão diferentes. Jesus vai ter acesso restrito. A insistência pela presença de Jesus, ela ativa o céu. Eu creio nisso. Eu não sei o que está passando na sua casa, se tem muita briga lá, discussão, desentendimento. Talvez as coisas não estão andando muito bem com seu esposo, com seus filhos. Isso acontece com todo mundo. Talvez você precise nessa noite trazer Jesus para dentro e fazer com que a sua casa e a presença dEle ative o céu.
Essa comissão, esse convite, gera um poder de encontro, em que ele começa a mudar até o nosso modo de agir. Há um erro muito, muito grande em nós, que nós começamos a achar que o mundo está errado. Errada, eu estou errado, fulano está errado, todo mundo está errado, mas ele nunca está errado. Parece que o mundo conspira contra ele. Talvez você precise parar um pouco para pensar que talvez o erro esteja em você. Isso só é possível quando o Espírito Santo de Deus está presente, porque ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa casa, ele transforma o nosso modo de viver. Segundo, experimente o seu descanso. Olha o que diz o texto: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. A cidade, Cafarnaum, é Vila do Conforto, é conhecida. Era um local muito frequentado por Jesus. Você vai ver Jesus sempre em Cafarnaum. Quem já teve a oportunidade de ver a foto, era um local meio comercial, meio de muito movimento, mas era um local que Jesus gostava muito de ficar. Experimentar o seu descanso na casa, no templo físico do corpo e na igreja, é a gente confiar que Ele está na direção de tudo. Esses dias para cá, por causa da política, por causa das tensões do que vai acontecer, muitas pessoas estão estressadas, angustiadas, ansiosas, com medo. A gente precisa descansar, irmãos. Deus cuida de nós, Deus cuida da igreja. Os seus propósitos não podem ser frustrados. Nada foge ao controle de Deus. O que vai acontecer, se não vai acontecer, pouco importa. O que importa é que Ele continua no controle de todas as coisas. E Ele tem o seu modo de trabalhar conosco. Ele tem o seu modo de trabalhar com o seu povo. Não pense que Faraó foi alguém que veio do acaso. Faraó foi usado por Deus para tratar o povo de Israel. E diz o texto que na libertação, endureceu o seu coração para cumprir o seu propósito. Então nós temos que descansar. Então quando dentro de casa começa muita briga, muita confusão, muito falatório, meu irmão, descansa o seu coração. Descansa em Deus, espere em Deus, deixa Cristo, faz o que você tem que fazer, mas deixa Jesus entrar e fazer a diferença. Pessoas agitadas, ansiosas, pedem a oportunidade de ver milagre. Nós não podemos nos antecipar à vontade de Deus. Deixa Deus no controle, na política, na crise, na briga dentro de casa, na confusão, no desentendimento, no filho rebelde. Descansa o seu coração, porque quando nós descansamos e esperamos no Senhor, a obra de Deus acontece segundo a tua vontade. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quer fazer com que aumente a influência de Jesus na forma da sua vida, da sua casa e na sua igreja, você precisa descansar. Terceiro, encha a atmosfera com a palavra. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. Veja, Jesus está pregando a palavra, Jesus está falando da palavra, e a casa está cheia. E está cheia de tal forma que as pessoas estão do lado de fora. E Ele está pregando, Ele está ensinando, Ele está falando a palavra. Se você quer trazer a influência de Jesus para a sua vida, para a sua casa e para a sua igreja, se encha da palavra. Se encha do poder de Deus. A influência, pois a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. E em vez de murmurar, vamos falar um salmo, vamos cantar louvores, vamos orar, vamos agradecer, vamos encher a nossa casa da sua presença. Quanto temos crianças, né? Criança agita a gente reclama, a gente fica estressado, preocupado. E quem tem filho fica preocupado com o dia de amanhã, trabalho, emprego, doença e outras coisas mais. Mas falar não resolve. Falar demais não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa orar. Você precisa trazer a influência de Jesus para a sua casa. Você precisa orar na mesa na hora de almoçar, de jantar. Você precisa falar a palavra num pequeno grupo na sua casa. Ampliar a influência de Jesus no seu lar. Porque talvez você falando não vai resolver, mas se a palavra chegar lá de encontro ao coração de uma criança, de um jovem, de um adolescente, do seu filho rebelde, milagre vai acontecer. Mas você precisa aumentar a influência de Jesus, trazendo a palavra, lendo a palavra, orando a palavra, cantando a palavra,
ensinando a palavra, para que não apenas essa preocupação, há uma preocupação. O que vai ser da educação, o que vai ser da escola pública, o que vai ser dos ensinos. Irmãos, o primeiro ensino acontece em casa. Não é o professor que vai ensinar o seu filho, é você que vai ensinar o seu filho. Não é a escola dominical, uma vez na semana, durante uma horinha, que vai resolver o caráter do seu filho ou da sua filha. Sabe onde vai acontecer? Lá na sua casa. Porque se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, pode mudar governo, pode ter crise, ele vai continuar vivendo a palavra que você ensinou. E talvez se ele se desvie, vai ser decisão dele, mas você cumpriu a sua parte. Então existe uma preocupação, né? O que vai acontecer? Irmãos, a influência da palavra dentro de casa começa com os pais, ensinando, doutrinando, mostrando o que é certo ou errado. Olha, filho, você não pode pegar a borracha de ninguém na escola sem falar. Apareceu coisa em casa, isso veio da onde? Você trouxe isso da onde? Ensinar. E se precisar corrigir, corrija. Mas a educação começa em casa. E às vezes nós estamos entregando para a escola pública fazer aquilo que você, como pai, como vó, tem que fazer. E eu lembro disso porque quando eu vejo a cultura dos judeus, escravos, aprisionados, mas eles continuavam a servir o seu Deus. Não abriram mão, e até hoje eles mantêm a cultura do hebraico, que já é uma língua morta, mas continuam a ensinar os seus filhos. A cultura que não se aplica mais, ensina os seus filhos. Vê como o judeu valoriza a sua cultura, porque começa em casa, não é na faculdade nem na escola. Então, se você quer ampliar a influência transformadora, encha a sua casa da palavra. Quarto, conduza e receba todos em casa. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregando por 4 deles. A vida cristã não é só você, não se trata só de você, se trata também do outro. A sua casa e sua família precisa ser apacentada por você. O seu vizinho precisa ser cuidado por você. Aquela criança que está no condomínio andando para cima e para baixo, é sua responsabilidade espiritual de levar a palavra para ele. Nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo, e eu vejo esses 4 homens fazendo isso, levando uma maca com um homem quebrando telhado para descer. E às vezes nós estamos tão acomodados com a nossa vida, irmãos, a gente não consegue desenvolver aquilo que Deus tem para nós. Pense nisso, a vida cristã não se trata só de você. E a vida cristã também não pode ser uma vida cristã superficial. Aquela de pegar a Bíblia no domingo, tirar o pó, e eu vou para a igreja e depois joga ela na segunda-feira na estante e ela só vai voltar para a igreja no próximo domingo. Essas coisas precisam pensar e trazer no nosso coração cuidado, né? Qualquer predador, o que ele faz primeiro é tirar a ovelha do rebanho e isolar ela. O afastamento da casa de Deus, o afastamento da casa-templo também nos leva a uma frieza espiritual. E não se iluda com a internet. Eu sei que tem gente aí assistindo o culto, Deus abençoe, mas o bom seria você estar aqui. Isso aí é para quem está doente, não pode vir ao culto, porque culto é comunhão, é estar junto, é um cuidando do outro, é um orando pelo outro. É claro que é muito bom ter você aí, mas se você pode, venha para o culto, venha adorar a Deus juntos. Quinto, reproduz a cultura do aconchego familiar. Marcos 2,5. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, que bacana, né? Jesus chama o paralítico de filho. Ele não chama você, ô paralítico, eu vou te curar. Ô cego, o que você quer? Ô paralítico, o que você quer? Ele diz: filho. Sabe o que é isso? Aconchego, carinho, atenção. Atenção com o outro, o cuidado com o outro. Se nós queremos trazer a influência de Jesus para a nossa casa espiritual, para a nossa casa moradia e para a nossa casa igreja, nós precisamos acolher as pessoas. As pessoas precisam ser amadas, precisam ser bem tratadas, precisam ser cuidadas. Eu estive pregando há uns meses atrás numa igreja que o portão é trancado na hora do culto. E aquilo me incomodou porque eu não entendia. Porque a preocupação com fulano, com ciclano. Eu falei, se entrar bêbado, a gente ora.
Se entrar endemoniado, a gente expulsa. Se entrar gente doente, a gente cura em nome de Jesus. Mas como uma igreja pode ficar trancada na hora do culto? Aí alguém aperta a campainha, pim, alguém vai lá e destrava o portão. Eu não entendo, respeito, mas eu não entendo. Eu fico imaginando uma pessoa tendo que sair de casa, vencer a luta espiritual que é. Sair de casa, primeiro, cansado, trabalhou a semana toda, é uma luta. Vem na fé, vem para o culto, não tem às vezes lugar para estacionar o carro. E era um caso. Desce, e se estiver chovendo, pior ainda. Aí quando chega na porta da igreja, tem que apertar uma campainha para esperar alguns minutos alguém abrir. Aí é dificultar o excesso demais do pecador. Reproduz a cultura do aconchego familiar. Sabe, leve a influência de Jesus com a forma de você tratar o seu irmão, o seu parente, o seu vizinho, o porteiro, aquela pessoa lá do elevador que às vezes as pessoas não dão nem atenção mais. Entra, nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. A pessoa é tratada como qualquer. O lixeiro que passa na sua porta, ele é um trabalhador que está fazendo um trabalho para você, está te ajudando. Um bom dia, uma boa tarde, você quer um café? Você tomou café hoje? Geralmente os lixeiros passam na minha porta lá, coisa de 6 horas da manhã, 6h30. Às vezes eu tenho que acordar e botar os lixos lá. Então, tudo bem, beleza? Bom dia, obrigado aí pelo trabalho, bom trabalho para vocês. Dentro do Uber, que todos nós frequentamos, às vezes não damos nem um bom trabalho para você, Deus abençoe. Então, trazer a influência de Jesus para transformar, tem que partir de nós, irmãos. Às vezes eu talvez esteja ficando já velho, já estou perdendo um pouco a paciência com muita coisa, mas a forma dos cristãos agirem hoje graças a Deus, nós não temos mais isso aqui, já tivemos. Participar da igreja como se fosse algo obrigatório. A pessoa entra, ela já entra pensando no horário que ela vai embora. Irmão, se é para fazer isso, fica em casa, nem vem, de boa, não vem não, fica em casa. Sabe por quê? Porque teu culto não vai ser aceito por Deus. O problema não é o pastor, nem é o irmão, nem é o diácono, não, é Deus. A pessoa entrar em casa, às vezes as pessoas não conseguem nem esperar o culto acabar. Reclamei semana passada, eu não consigo nem descer aqui para apertar a mão dos irmãos, é amém aqui, nego. Parece que é uma corrida, quem vai descer a rampa primeiro. Não entendo, nós nos encontramos só uma vez na semana. Tem gente que não consegue ver o culto durante a semana, porque trabalha, tem os seus compromissos, amém, mas no domingo, não consegue com calma, sair do culto com calma. No shopping não faz isso, no cinema não faz isso, no teatro não faz isso. No aniversário vai até 3, 4 horas da manhã. Mas para Deus as coisas são apertadas, é contado. E aí, irmãos, a gente precisa pensar como é que nós vamos trazer a influência de Jesus para nós se a gente não tem vontade de estar no culto. E hoje com a ansiedade, as pessoas não conseguem ficar 2 horas sentadas. Você tem que, começa a coçar, ele tem que ir em algum lugar. A influência vem através do aconchego, do cuidado, sabe, da fala, do abraço, de uma atmosfera espiritual. Da gente estar junto aqui, eu não sei se eu vou ver os irmãos na semana que vem, eu não sei quantos vão partir essa semana, eu posso partir essa semana, vocês não vão me ver mais. E a gente perde isso, que somos uma família, a gente tem que ter prazer em estar junto, tem que prazer, poxa, alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor, tem que ser verdade, não pode ser um peso, porque não faz sentido, não é culto. Você vem aqui não é pelo pastor Eliseu, nem pelo diácono, você vem aqui por causa de Jesus Cristo. E é o dia que você tira para adorá-lo, é o dia que você tira para consagrá-lo. Eu admiro muito os adventistas, admiro muito. 6 horas da noite de sexta-feira, parou, é só no outro sábado, depois do pôr do sol do sábado. O meu engenheiro aqui, ele é adventista. Ele fala, pastor, eu converso com o senhor até tal hora de sexta-feira, depois o senhor não me liga. E eu não ligo mesmo, porque ele não atende. Ele falou para mim, pastor, se o senhor precisar, o senhor pode contratar outro engenheiro, mas eu não quero sábado.
Eu não quebro. Eu falei, eu até brinquei com ele esses dias, rapaz, eu queria ter crente assim no domingo. Que ele não quebra o domingo, ele não vê futebol, ele não vê televisão, ele está orando, ele está se consagrando, ele não vai para churrasco da laje, ele não vai para a praia no domingo, ele está no dia do Senhor. Já foi, não é mais. Até entendo que há casos e casos, pessoas que não têm tempo com a família, precisa, é um caso, mas tem gente que não faz nada a semana toda, também não vem à igreja. E no domingo também não vem. Como é que nós vamos trazer a influência de Jesus para a nossa vida? Como? Sexto, já estou terminando. Esterilize todas as áreas da casa. Marcos 2,5. E vendo a Jesus e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Houve uma esterilização da vida daquele homem. Esterilização no caso do arrancar o pecado. Se nós queremos ter a influência de Jesus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida e na nossa igreja, nós temos que arrancar o pecado. Temos que esterilizar a casa. Temos que fazer uma faxina completa, porque a influência dele não vai chegar. Casa limpa, templo do Espírito Santo limpo, vidas cheias do poder do Espírito Santo de Deus, tem autoridade para orar, para expulsar demônios. Gente cheia de autoridade, de consagração, de oração, de jejum, de leitura bíblica, onde os seus olhos fogem do pecado, tem autoridade de falar de Jesus, tem autoridade de viver Jesus, tem autoridade para repreender toda a hoste maligna que venha. E a primeira coisa que Jesus faz com esse homem: o teu pecado está perdoado, ou seja, esterilizou. O teu pecado ficou para trás, agora é a nova vida. Se nós queremos a influência do Espírito Santo, de Jesus na nossa vida, temos que esterilizar a casa. Arranque aquilo que você sabe que é errado. Tire da sua vida, da sua casa, do seu templo, para que o Espírito Santo de Deus seja pleno. Sétimo, invista em um ambiente de leveza espiritual. Marcos 6,8, eu estou seguindo a Bíblia. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? A religiosidade resseca o coração, irmãos. Religiosidade resseca o coração. A religiosidade levou às maiores atrocidades da humanidade: matar em nome de Deus, fazer coisas em nome de Deus. Nós precisamos que o nosso coração tenha uma leveza espiritual, de entender a dificuldade do outro, a dificuldade do outro, a fragilidade do outro. Essa semana nós fomos atingidos por uma fala de um pastor, meu amigo, que eu condeno plenamente. Primeira Igreja Batista de Tabetá. Foi infeliz na sua fala, no púlpito da sua igreja, depois de estar inflamado com o resultado da eleição. Acredito que todos já acompanharam isso, já viram isso no WhatsApp. Uma fala de dizer que quem votou no candidato ciclano não é seu amigo. Nós, batistas, condenamos plenamente esse tipo de coisa. Uma das coisas que nós defendemos é a liberdade de pensamento. Aqui eu sei que a A e a B, grupo A, grupo B, para mim não me importa, desde que nós venhamos a nos tratar com respeito e amor. Você pode torcer para um time diferente do outro, o meu já está na primeira divisão, ano que vem vai ser diferente, não vai ser mais essa moleza que foi agora, e votar no candidato que você tenha plena consciência que ele é bom para você, que seja. Talvez não seja o meu, mas nós não vamos ser inimigos por causa disso. Então a leveza espiritual é isso, é nós tratarmos o outro, reconhecer o outro, cuidar do outro. Ele erra, ele falha, ele pisa no seu pé, mas ele é seu irmão. E não trazer a religiosidade, o ressecamento da alma para poder criar combate, briga, dissensão, e graças a Deus nós não temos isso aqui há muitos anos. É claro que eu não vou dizer que todo mundo pensa igual, tem um que pensa diferente do outro, é livre para pensar.
é direito de pensar diferente, ninguém aqui está impedido de pensar diferente do pastor, dos diáconos, da igreja, não é. Todos são livres, mas mantemos a paz. Somos irmãos, nós dialogamos, nós não brigamos, nós trocamos ideias, e democrático como somos, a igreja segue. Então essa leveza tem que estar dentro de casa, porque eu sei que famílias se dividiram por causa de política. Teve gente que acabou namoro por causa de política, teve gente que arranhou o casamento por causa de política, por causa de A, por causa de B, problemas na escola, problema na faculdade, problemas no trabalho, problemas na igreja. Então, leveza espiritual, reconhecer o outro e cuidar do outro. E último, colecione milagres por causa da presença de Jesus na sua casa. Talvez seja a melhor coleção que você pode fazer. Você chegar no culto e dizer o seguinte: pastor, está acontecendo um milagre lá em casa. Ó, minha esposa, meu marido, meu filho mudou, está assim, está assim, está assim. Pastor, está acontecendo um milagre na minha área profissional. Estou prosperando, estou sendo abençoado, o dinheiro está rendendo. Está acontecendo um milagre, pastor. No meu relacionamento conjugal, a gente andava arranhado, mas as coisas estão acontecendo. Mas isso só vai ser possível quando aumentarmos a presença de Jesus na nossa casa, onde moramos, na nossa casa, templo do Espírito Santo, e na nossa casa, igreja, quando nós caminharmos para cá, realmente, e falarmos realmente sobre as coisas de Deus. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que as pessoas que entrem na nossa casa, templo, possam sair daqui dizendo: nunca vi nada igual. Que o Senhor, que esses amigos, ao encontrarem com você na sua casa, templo do Espírito Santo, possa dizer: nunca vi uma pessoa igual. E que lá na sua casa, quando eles entrarem para tomar um café, para fazer alguma coisa, eles possam dizer: nunca vi uma paz tão maravilhosa quanto essa casa, igual em algum lugar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a ter a influência de Jesus na nossa casa física, templo do Espírito Santo, na nossa casa moradia e na nossa casa igreja. Que Ele nos ajude, que muitos e muitos paralíticos, que muitos e muitos sem esperança, que muitos e muitos cegos, coxos, aleijados, possam ser curados pela mensagem do Evangelho de Jesus. No trem, no ônibus, em casa, na praça, por onde você passar, porque quando a influência de Jesus está na casa, milagres acontecem. Abra a sua casa para orar com seus filhos, ore com seu marido, separe um tempo, um dia, uma hora, convide os seus vizinhos, faça algo para que a glória de Deus alcance aqueles que estão morando perto de você. E é exatamente isso que esse homem fez. A casa estava cheia, não tinha como entrar, tinha gente de fora, mas eles tiveram a ideia: vamos descer pelo telhado. E aquele homem foi abençoado pela presença de Deus. Que você possa fazer tudo o que for possível e impossível para que a influência de Jesus chegue na vida das pessoas. Que Deus nos ajude como igreja, que Deus nos ajude como família Segunda do Gramacho, que Deus nos dê poder do Espírito Santo para fazer a sua obra até que Ele venha. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, porque não há outro nome além de Ti. Eu quero louvar o Teu nome porque não há Deus igual a Ti, e eu tenho certeza que cada um aqui já enfrentaram, ó Deus, milagres em casa, no trabalho, na saúde, momentos de verem o Seu nome ser exaltado. E eu te peço, ó Pai, que esse desejo da Sua presença, tanto no corpo, com a figura do Espírito Santo, como na casa moradia, como também na igreja, possa ser notório para as pessoas, e elas possam dizer exatamente: nunca vimos algo parecido. Que o Teu nome seja exaltado sobre todo nome. Nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado. Continue a falar conosco. Nos dê um almoço agora, Pai, na Tua presença, e que logo mais à noite possamos estar aqui de volta para exaltar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua vida. Se você quiser tomar alguma decisão ao lado de Cristo, é só você fazer aí no chat, colocar o seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você
e o nosso desejo é que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus assim nos abençoe e até logo mais, se Deus assim nos permitir.